Vamos detonar juntos esse robozão. Vou contar pra vencer. Basta ouvir o MRG. Não vai atrasar. Creuza vai nos proteger. Se não o Jovem Nerd resolve nos vender. Eu pergunto essa aí. Onde está o podcast? Tô cansado de esperar. Já estou há 3 horas só no F5. Vai demorar. MRG, matar robô gigante. MRG, nada a temer. MRG, unidos no download. MRG, editar até vencer. Vou lá. Bom dia! Esse estalo foi daí ou foi erro? Foi daqui, desculpa. Eu achei que você estava se enrolando. Falei, vou abrir meu suco. Daí foi bem na hora. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, senhoras e senhores. Essa é minha voz pra hoje. Yeah, I'm sorry. Eu sou o Diogo Braga e estou aqui ao meu lado esquerdo, Afonso Solano. De certa maneira, Didi, porque estou seguindo em frente e olhando para o lado depois de uma semana com a carreta furacão na Game XP, hein? Oxe, rapaz, e pra deixar essa semana melhor ainda, chamamos aqui a convidada de garbo e elegância. Senhoras e senhores, recebam de volta Flávia Gazi! Olá, de microfone. Uma coisa inédita, é a primeira vez. Vocês estão ouvindo minha voz de verdade? Meu Deus do céu, desde 2008 que Flávia grava com o microfone merda e agora, anos depois, comprou um microfone. Welcome back aí, Flávia. Obrigada. Beba seu suco aí. Você tá bebendo suco de quê? De maracujá. Pra acalmar, né? É. Take it easy when you talk to me, ok? Coincidência ou não, antes a gente tava falando aqui sobre o clássico da Fazenda, não sei o que eu puxei isso, o bolo e o café, né? Que as pessoas sempre que você tá indo embora, a pessoa fala, não, eu tomo mais um bolinho, eu tomo mais um café, e o Diogo falou que não gosta desse combo. Pois é, eu acho um combo muito paradoxal, porque se você comer o bolo primeiro, você tira todo o doce do açúcar que você colocou no seu café. Só que as pessoas tomam o café e o bolo ao mesmo tempo. This is mass madness, you maniacs! Eu também não entendo isso aí não, cara. Eu acho que café e bolo é ótimo, mas você tem que ter um esquema metodológico aí. Afonso Solano, qual a metodologia que você usava na sua fazenda para servir bolo com café? Olha, não interessa a hora que o convidado ou convidada está na sua casa, entendeu? A regra da fazenda, quem vive aí o interior do Brasil você sempre oferece mais um bolinho, mais um cafezinho, pode ser 3 horas da manhã, aí você fala, ainda tem que falar assim, é cedo, entendeu? É cedo e tal. Tipo, café depois das 5 da tarde não dá, né? Porque daí esquilinho pro resto da noite. Exato, eu tenho esse problema aí. Mas eu achei que todo paulista bebesse café e fumasse igual o carioca é assaltado toda hora. Só a segunda parte. Amiguinhos e amiguinhas e aqueles in between. No ano de 1995, um japonês entrou em depressão e escreveu um anime. É sério isso? É verdade, o pior é que é verdade. É sério? Foda. É sério. Um anime que mudou diversos paradigmas e que eu declaro logo aqui que é o maior anime com um final merda já feito na história dos animes. Eu vou ser essa pessoa, né, cara? Eu vou ser essa pessoa que gosta do final, né? É claro. Claro. É claro. Claro.
Flávio, explica pra gente que diabos é Evangelion. Você quer a versão rápida ou eu começo há 4 bilhões de anos atrás? 4 milhões! Ah, não, eu quero milhões. assim... Não, calma, Flávia. Quem nunca viu Evangelion? Tá, vamos lá. O que é isso aí? O anime se passa 20 anos no futuro da época de lançamento dele, então, como seria 2015, então a gente já passou pelo futuro de Evangelion, já foi. E, infelizmente, nada daquilo aconteceu, porque seria muito maneiro brigar com máquinas gigantes. Mas, enfim... Nesse Japão distópico que passou por várias coisas que você não entende no começo, adolescentes, porque, né, animes, são os únicos pilotos possíveis para umas máquinas de guerra super gigantes chamado Evas, ou Evangelions, ou Evangelions. Isso. Que tem que lutar contra esses seres que parecem alienígenas, chamados anjos. E daí você começa... Angelo! E daí você começa com a história de um menino um pouco introvertido, esquisito, que se vê aí numa batalha. Um palmolão, Flávia. Palmolão. O termo correto é um palmolão. Cara, Afonso, na boa, se te pusessem num bicho gigante de metal, fala assim, aí, tá vendo aquela criatura infernal que caiu do céu? Então, entra aqui dentro dessa máquina e destrói aquela lá. Vai lá, Afonso Solano. Didi Braguinha, eu vou presumir, você me corrija se eu estou equivocado, que enquanto eu e a Flávia assistíamos Evangelion nas fitas VHS ali nos anos 90 e tentávamos entender essa doideira, você descobriu um pouquinho mais pra frente, é verdade isso? Desculpa, eu não prestei atenção, eu descobri o quê? Normal. Bem, o que você acha que a gente tá fazendo aqui? O anime é o Evangelho. Você assistiu nos anos 90 ou você assistiu recentemente na Netflix? Não, eu podia falar que foi Netflix. Foi um serviço paralelo aí de download também. Sim, certo. Sabe o que eu pergunto, Diogo, antes de você prosseguir, se você me permite? Porque o Evangelion, ele tem essa característica de ter alterado diversos paradigmas do gênero de robôs gigantes no Japão. E dependendo muito da época que a pessoa assistiu, ela tem um impacto diferente. Por isso que eu queria situar você. Sim, não, é engraçado. Eu já assisti, a primeira vez que eu assisti, na verdade eu só assisti uma, então não sei por falar a primeira. Mas nessa primeira vez que eu assisti, eu já morava em Brasília, isso tem menos de 10 anos então. Tá. Foi na época que eu comecei a curtir muito anime, cara. Legal. E aí eu peguei uma lista e falei assim, beleza, quais são os clássicos? O que eu preciso ver que é clássico? E o Evangelion era um desses. Eu comecei pelo Robotech. E do Robotech eu fui pro Evangelion. E quando eu pulei pro Evangelion foi uma puta de uma inovação na parada que eu falei, caralho. E realmente o mais chocante, que você tem pelo menos nos primeiros momentos, é que o robô ele precisa ter um cabo de energia conectado a ele. Foi uma das coisas que mais te chamou a atenção no começo. Total, fora o moleque gritar enlouquecidamente. Que é uma coisa que me deixou, primeiro, com vergonha de assistir o seriado, e segundo, começou a dar no saco mesmo, porque eu falei, cara, que merda, hein, podiam ter baixado essa porra. E aí eu comecei a assistir o anime com um volume mais baixo. Vai gritar qualquer coisa, cara. Eu entendo o terror dele, tá? Eu entendo o terror, eu compartilho do terror dele, eu faria provavelmente a mesma coisa ou pior. Mas quando você assiste alguém fazendo isso, é vergonhoso e dá vontade de baixar o volume da TV e foi o que eu fazia. Às vezes a galera cai nesse... E eu acredito que nós sejamos parte de um esforço aí, enquanto comunicadores do universo nerd, de discutir essa questão da carteirinha nerd, né? Que a galera às vezes puxa, mano, mas eu assisto anime desde não sei quando. Mas eu leio mangá de não sei o quê. Apesar da gente achar isso besteira, assim, situar ajuda a gente a analisar, né, dentro daquele contexto. Eu acho que é toda uma questão de, assim, dependendo de quando você vê uma obra também pela primeira vez, seu impacto vai ser diferente, do tipo... Pra mim, Evangelion me ajudou a entender que eu gostava de filosofia. Olha aí. Porque eu era mais jovem.
Então, quando eu comecei a ver, eu comecei a entender que tinham dilemas que não tinham resposta. Não era uma resposta clara. E é um dos porquês eu gosto do final, sacou? Porque não é claro, é aberto, é esquisito. Merda também é outra palavra. Não, eu super acho que faz sentido. E depois, quando eu fui, começar a ler filosofia, especialmente Freud, a galera mais, né, Kierkegaard, Schopenhauer e tal, eu fiz muitas ligações com Evangelion, foi ver de novo. Agora, quando eu fui ver mais velha, eu percebo que, todas as coisas estão ali, mas com certeza não teria o mesmo impacto pra mim, sabe? O protagonista que o Didi tá puxando aí, ele realmente mudava esse, a gente pode dizer, padrão, né, ou pelo menos o esperado de um protagonista, de uma protagonista de obra de ação, no sentido de que ele é um molenga, né, ele é inseguro pra caramba, ele tem essas questões freudianas agressivíssimas, ele não consegue se relacionar com o sexo oposto, ele tem uma questão com a figura feminina muito problemática, que, junto aos outros personagens da série, conversa com diversos aspectos da personalidade do ser humano, mas principalmente do autor, né? Que diz que os personagens falavam com essas facetas dele mesmo, assim. Caraca, maneiro. Então, eu acho que o simples fato de todo mundo pender aí pra uma certa melancolia não é uma coisa normal de anime de robô gigante, sabe? Pois é. Porque, como o Didi falou, ele tem uma coisa meio lenta. Muito. E não é só porque ele quer te explicar uma história ou quer que... Mas é também porque ele tá falando de certas coisas que são mais lentas. Tem um filme que hoje em dia eu nem curto tanto, mas eu acho que é um bom paralelo, que é aquele Melancolia, sabe? Sei. Vocês chegaram a assistir? Achei meio parado. Exato. Mas por quê? Porque ele tá lidando com isso aí, entendeu? Então é pra você se sentir melancólico junto, assim. Quando eu era adolescente, quando eu tava assistindo, quando eu era mais jovem, fazia muito sentido pra mim, sabe? Pois é. Um sentido mais emocional do que hoje, eu acho. Assim. Stop whining! Você tem toda essa coisa do religiosa, né? Essa comparação com religião, Adão e Eva, e no caso Adão e Lilith, né? E aí o Eva vem depois sendo adicionado pela empresa lá, que é tudo a origem da vida, tem todo esse paralelo que é feito, que explica o porquê. E que recentemente, cara, eu tive uma viagem de Uber maravilhosa. Nossa, eu achei que você fosse por outro caminho. Tipo, psicodélica de drogas. Super achei, mas quando chegou no Uber, falei, cara, preciso saber o que aconteceu. Mas é bizarro, porque foi uma viagem real, de Uber, que demorou mais ou menos 1 hora e pouquinho. E o cara, ele tinha um conhecimento do acho que é Porra, parabéns, jogo. Minha memória é incrível. Porra, dos primeiros. A galera de Atlantis. E aí tinha depois os Sudários. Sumérios? Sumérios? Não, Sumério não é na Atlântida, não. Não é da Atlântida. Sumério é lá no Iraque. Isso, exatamente. Daí mesmo, cara. Eu tive uma aula sobre os Sumérios, cara. Mostrando, né, dele dizendo de onde vem a civilização que o ser humano, né, os terrestres que a gente conhece, contando toda a criação da vida na Terra e por aí vai. E muito interessante essa questão que a gente vê muito naquele livro que eu também não vou me lembrar a porra do nome quando eu preciso. Os astronautas vêm do espaço, do Derek Von Däniken. Os astronautas vêm do espaço, de Von Derek. Von Derek. Esse... Adoro o cu. Os deuses vieram do espaço. Seriam os deuses astronautas. Astronautas, Eric Von Däniken. Eram os deuses alienígenas, certo? Isso. Esse aí. Olha, eu tô tentando, esse é o meu melhor. Se você não gosta, desculpa. What the hell is going on here? Mas a questão resumindo, pra tentar deixar mais claro. Justo. Ele me deu uma aula sobre os sumérios, tá? Explicando do ponto de vista dos sumérios, dos achados de pesquisadores e arqueólogos, como a vida teria se dado origem, né, baseado em vida extraterrestre e tudo mais e tal. Tá, só um adendo aqui, que eu gosto de sumério pra caramba, quem gosta do espadachim de carvão sobe. Isso aí é uma teoria
em cima da religião suméria. Não quer dizer que a Suméria fosse com certeza. E a gente também não veio dos sumérios, é porque os sumérios são a civilização que a gente mais consegue retornar com registros cuneiformes, assim. Com registros, isso, e a base, e tem muito da base da nossa religião e tal. Isso, Pois é, mas nessa explicação que ele me deu, o ser humano foi uma raça criada pelos sumérios. Não, pelos Anunnaki. Meu irmão, tu tava no Uber comigo? Só pra ficar claro aí. Os sumérios fizeram a humanidade. Exato. Na verdade, tu tem razão mesmo, porque ele tem um bagulho de Anunnaki aí que ele falou. Tem. Mas aí tinham 3 caras que vieram do espaço e eles criaram o Frankenstein deles, que éramos nós. Isso. E aí eles se amarraram na gente e transaram com a gente, porque é assim que a gente faz quando a gente gosta das pessoas, a gente transa com elas. E aí... Olha, o único podcast que foi pros sumérios, pro Eric Von Däniken, falando de evangelho, hein, Flávio? Vou te falar uma coisa. É verdade, nunca achei que a gente fosse chegar até aí. Isso, mas ninguém espera menos do MRG. Você que tá aqui com a gente desde 2008, né? Sempre decepcionando. Não a Flávia, né? A Flávia tá sempre tentando agregar. A gente tá sempre decepcionando ela. Imagina, eu acho que essa narrativa que a gente acabou de ouvir do Didi, nem nos sonhos mais loucos de acadêmicos... E de Uber. Teria chegado, exato. Uber acadêmicos ou acadêmicos Uberers. Não é? Não, mas pera aí, tem um quesinho de haver sim, pô. Porque eu não consegui formular a linha de raciocínio corretamente. That is the worst idea I've ever heard in my lifetime. Mas, Flávia, falando em coisa ruim, coisa boa... eu abri o programa fazendo uma provocação, porque eu sou um provocador, né? Meu papel é esse aqui no MRG. Provocar as pessoas. E eu brinquei essa coisa do melhor anime com o final merda. Mas eu queria que você argumentasse contra essa minha afirmação, porque a partir do episódio, acho que de 15 ou 16, o Evangelion, ainda que ele inicie já com a premissa muito diferente do gênero robô gigante, como a gente está falando, ele dá uma guinada para uma direção muito mais psicológica, né? Ele vai para os personagens individualmente, vai não somente o protagonista nessa relação dele com os outros, dificuldade de se relacionar com o mundo e com o sexo oposto e com o pai e tal. Não, mas ele vai começar a fazer o papel da ficção científica mesmo, né? Que é perguntar o que é ser humano. Exato, mas isso tem um contexto making off, porque, como eu disse no começo, o criador da série, ele passou durante muitos anos por uma depressão e viveu em depressão. E o anime, ele diz que reflete muito o que ele passou com depressão, mas depois ele voltou a lidar com isso, e o anime ele foi refletindo essa dificuldade dele, porque ele começou a atrasar demais também. Essa guinada, há quem diga que não foi uma coisa totalmente proposital, porque o cara tava sofrendo, e começou a meio que espelhar essa loucura dele. Tanto que chegou nos últimos episódios, não tinha como fazer, porque não tinha mais tempo. Então o nego se virou com aquela loucura de luzes e traços. Acabou o tempo. Então o nego falou, meu irmão, faz qualquer merda e faz uma luz, entendeu? Porque então não é bem como se fosse um negócio. Foi meio que um feliz acidente, como diria Bob Ross. Então, até onde eu sei, eu acho que ele deu uma entrevista dizendo que, por mais que a ideia seja dele, foi escrito a várias mãos. Então ele foi tirando ideias de muitas pessoas, muitos lugares, muitos encontros que ele tinha. Sim. Então, na perspectiva do Didi, ele ia conhecendo as pessoas transando, gostando delas, transando com elas. E daí, a partir dessa conversa pós-transa, ia rolando aí anexos que ele colocava no anime. Certo, isso. Então, até onde eu sei, essa mistura começou a ficar bem misturado mesmo. Tanto que, se a gente pegar só a questão religiosa, ele tem cristianismo, mas ele também tem cabala, também tem judaísmo, também tem shintoísmo. Então ele começa a fazer uma costura muito louca, eu acho, de tudo que ele tava vendo, sabe? E eu entendo quando você diz que é complicado, porque eu acho que uma hora graficamente ele se perde mesmo, assim. Apesar de um dos meus episódios favoritos ser depois do episódio 15, que é o episódio 19. Que é quando o Shinji, o Eva dele não responde, e daí a alma fica presa dentro da máquina e tal. Que eu acho bem interessante, que ele começa a falar da nova realidade dos Evas e tal. Mas o que eu curto no final é a questão filosófica que ele coloca.
que é da livre escolha. Que se a gente pegar também todas essas religiões e etc., o que eles vão dizer da diferença do homem, né, da humanidade para anjos, para demônios, para etc., é a possibilidade do livre-arbítrio. Mas não é meio bagunçado? É bem bagunçado. Não é? É bagunçado. Será que é porque então a ideia... Eu penso muito isso. Por isso que eu brinquei, eu usei aqui feliz acidente, citando o grande Bob Ross. Não sei se vocês conhecem Bob Ross, Flávio e Didi. Pintor do passado. É americano, na verdade. Porra, isso é um pintor do passado. Que ficou muito mal colocado. Formidável. O cara do lado. That's when you find out who your friends are. Ele é rei dos memes, cara. O Bob Ross, você vê... Sabe o cara que tá pintando num meme? Ai, sei. Esse é o Bob Ross. Isso. Certo. Bob Ross ele era um homem muito bom, assim, e um artista tinha um programa de TV, fabuloso. Né? Isso, aparecia na televisão, fazia esse programa onde ele ensinava a pintar e fazia várias frases bonitas. E ele acabou virando um meme hoje em dia, porque ele era um cara muito sereno e muito sábio. E aí ele usava essa frase, um feliz acidente, happy little accident e tal. Eu acho que um pouco isso, eu acho que a ideia do evangelho, ela é tão foda, e ela é tão à frente da época que o cara pensou, e a equipe toda, né, como você falou, não é só ele, um monte de gente, que mesmo no final o bagulho ficando bagunçado por conta desse monte de elementos que eu lembrei, você também, Flávia, eu acho que ele consegue, a lança consegue penetrar, entendeu? Na parede de escudos e tipo, caramba, atingiu. Spartans! Não, sim, eu acho assim, eu acho que é bagunçado. Tanto que depois eles fizeram vários outros, né? Pois é. Que é pra explicar melhor o final. Não é fácil de entender mesmo, assim. Engraçado. Flávio, só te interromper aqui, desculpa te interromper. Eu fico fascinado aqui, porque tem episódios do MRG que eu venho pra participar, tem outros que eu venho pra ouvir. Esse é um dos episódios que eu vim pra ouvir. Só pra explicar por quê. É porque, cara, é engraçado isso. Como eu assisti tem um tempo, cara, é só uma parada de robô pra mim. Saca? Ele tem... Ele não é... Assim, eu não tô generalizando. Você acabou de falar de todo o Uber lá. Puxou o Sumério, jogo. Como assim é só robô? A Evangelion foi os Sumérios versão Von Däniken. Eu concordo, tem essa faceta, é legal pra caralho, só que... Só uma correção, desculpa, Diogo. Von Däniken não, Zacarias Sitchin. É que o Von Däniken, ele é um sucessor do Zacarias, tá? Ah, tá. Quem quiser que você tá falando dos Sumérios, né? Os Sumérios e esse Zacarias aí é o cara que tem o melhor livro sobre isso, eu acho que o mais relevante, talvez, certo? Foi o cara que bolou essa teoria dos astronautas alienígenas, e aí o Von Däniken, ele... popularizou, talvez. Mais por aí. Então a gente citou o Von Däniken, mas é o Zacarias Sitchin. Ainda assim é coisa de ufólogo, né? Mas... Que desmerecimento! Mas... E também tem o seguinte, a gente tá puxando essa questão toda filosófica que a Flávia tá aqui e psicológica e tal, mas o fator incrível, assim, em questão de cenas de ação e do próprio gênero robô gigante, ele foi muito impactante em termos de design dos robôs, em termos de design dos uniformes. Quando o Pacific Rim saiu, quem assistia a Evangelion falou, caralho, o próprio Del Toro falou, cara, é claro que inspirou. Claro que é Evangelion. Muito Evangelion. Então ele tem esse lado também, como eu falei, até ali o episódio 15, talvez 16, sei lá, ele é mais focado na ação, no tiroteio e tal, e nessa porra toda. Depois é que ele vai por esse outro caminho. Então tem dos dois mundos aí, né, Flávia? Sim, não, eu acho que ele faz um ótimo trabalho em te envolver. Porque ele vai te apresentando coisas, e é divertido, e é bacana, e de repente você tá num puta conflito existencial, entendeu? Pois é. Você não esperava que chegasse. Inclusive, quando eu fui assistir de novo, eu fiquei impressionada com a quantidade, que eu não lembrava, né? A quantidade de fanservice horrível, assim, sabe? Que me deu muita vergonha alheia. Eu falei, ai, gente, é verdade, né? Nessa época se fazia isso. Pois é. E depois vai chegar num puta lugar filosófico. Mas no começo é do tipo, olha esse menino, ele é meio bobo, matei esse robô gigante, mas ele não consegue falar com essa menina. E os peitos dela balançam. E daí você vai. Esse fanservice, ele acaba, de certa maneira, aí repetindo até a palavra servindo, apesar da aplicação ser diferente, a própria... Uma coisa meio hormonal e boba. Exato, essa combinação que o personagem evidentemente
serve, né? Não deixa de ser também... Ele enxerga a figura feminina dessa forma muito infantiloide não, mas muito adolescente mongolão, sim, né? Mulheres são, muitas vezes, no princípio, existe essa confusão entre elas serem resumidas a peito e bunda, né? A gostosas, ao mesmo tempo que a busca pelo colo da mãe. Uau! Uau! How! Sim, não, eu acho que tem uma coisa também da época. Claro. Na época, isso era comum. E hoje, realmente, é um pouco passa um pouco do limite da vergonha alheia, assim. Concordo. Mas o que eu acho que ele faz é isso, ele vai te pegando nessas coisas que parecem muito cotidianas e muito bobinhas, e ele vai começando a te jogar conflitos sobre impotência mesmo, assim. O próprio japonês, enquanto sexualmente frustrado sob alguma ótica, né? E nessa época do Japão também, né? Nessa época do Japão tava uma droga a economia. Então, além de ter que lidar com as questões morais e éticas de relacionamento, com as questões de proximidade, porque intimidade é uma coisa que fala bastante, né, no anime. Ainda tinha, tipo, o do redor tá uma droga, saca? E essa questão da intimidade, eu acho que poucas séries explicam tão bem esse duplo sentido da intimidade. Isso é uma coisa que a gente precisa e a gente quer, mas uma coisa que machuca. I hurt myself today to see if I still feel. Olha aí, Didi Braguinha. Pois é, eu ia falar mal da série, eu vou segurar um pouquinho. No anime, ele cita um negócio chamado Dilema do Ouriço, que é do Schopenhauer, que ele fala que tá num dia frio e tem esse grupo de ouriços que precisa ficar próximo pra se aquecer. O problema é que quando mais próximo eles chegam, mais o espinho começa a machucar um ao outro. Só que se eles se afastam, eles morrem de frio. Olha aí. E o Freud vai usar isso pra falar de intimidade. Ele vai dizer, tipo, a gente é capaz de se congelar porque a gente não suporta uma aproximação dos outros que seja íntima demais. Citando esse Schopenhauer. E acho que realmente o anime cita de verdade, assim. Eles falam do dilema do ouriço. Fora que estamos falando de espinhas aí, que é outra coisa adolescente, né, Diogo? Importante pra caramba. Exatamente. Aquele cara que não entende nada da vida. Não, eu nem sei como terminar. Eu acho que o nosso programa ficou tão bacana, só que eu não botaria nota, não. Eu acho que eu fui editando com a cabeça aqui. Acho que vale a gente fazer até 2 outros programas pra concluir e explicar isso. Puta, seria incrível.